E agora a gente tem informação para todas as pessoas que estão nos assistindo, falando sobre os exames ginecológicos da mulher, que são tão importantes. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio para esclarecer as nossas dúvidas a doutora Naira Scartesini. Tudo bem, doutora? Tudo Prazer bem, receber já. aqui, viu? Prazer é meu. Doutora, falando sobre um assunto que é tão importante, a gente tem visto cada vez mais os médicos em diversas especialidades falarem para nós sobre prevenção. Quando a gente pensa até na questão cultural, às vezes mais para homens, mas ainda assim para as mulheres também, é comum a gente procurar ajuda do médico só quando uma doença, uma dor, um problema já está instaurado. Mas seria bem melhor se a gente prevenisse, né, doutora? Claro, com certeza. Quando a gente fala de prevenção, são aquelas consultas que a gente faz com uma periodicidade, um espaço de tempo maior, mas uma periodicidade correta, e assim você programa os exames que vão antever modificações de saúde bem no início, e assim a gente consegue tratar com mais facilidade. Doutora, pensando nas pessoas, nas mulheres que são ainda muito jovens, que de repente têm 12, 13, 14 anos, não são casadas, não iniciaram uma vida sexual, ainda assim é importante procurar a ajuda, a orientação de um ginecologista? Com certeza. O ginecologista tem que entrar na vida da mulher quando ela começa a menstruar. Então, no momento da primeira menstruação, é interessante que a mãe procure um ginecologista para a filha, para que ela tenha um canal aberto de comunicação, para que ela entenda o que é o ciclo menstrual, como que ela tem que contar, que dia que ela nota, né? O dia que começa a menstruação, o dia que termina, o fluxo dela é normal, quantos dias de intervalo vão ter entre um ciclo e outro, o que é a cólica. As pacientes ficam muito assustadas com a cólica menstrual, sem entender que a cólica pode ser usual, pode acontecer para todo mundo, enfim. Criar um canal de comunicação da paciente com uma médica que tem uma mesma linguagem que ela e que vá direcionando os exames necessários a cada fase que ela passa da vida. Doutora, e aí eu acho que a gente chega num ponto que é importante, que é, para muitas adolescentes, existe uma vergonha de fazer todas as perguntas na frente da mãe, muitas vezes. É importante a mãe respeitar esse momento, porque você falou uma coisa importante. Para qualquer uma de nós, você está planejando uma viagem, saber, conhecer seu ciclo, conhecer seu corpo é importante, é para N situações. Às vezes as mães se preocupam e falam, não, mas a minha filha é cristã. Não, mas a gente está falando de situações do cotidiano, um passeio, uma viagem. Ela precisa entender o corpo, ela precisa entender o ciclo. Às vezes a mãe nunca teve cólica, ela tem, ou ao contrário, o ciclo é diferente. Não é importante ter esse momento só com o seu médico? Super importante. A adolescência é um período muito particular, a gente se lembra pouco da nossa, já passou um tempinho, é cheio de tabus, de dúvidas, é um momento que a gente começa a criar uma individualidade. Então, ter um tempinho para ela, em que ela possa conversar sobre o que ela quiser, em geral são dúvidas tão básicas, assim, sobre entender o ciclo menstrual, mas ela tomar as rédeas daquela situação, ela entender o que acontece com o corpo dela é bem importante. E daí fica sempre uma saia justa. Algumas mães escolhem um profissional de confiança e permitem que a paciente entre sozinha, porque sabe que ela vai ser bem orientada. E outras mães, naquela ânsia de querer participar sempre da vida da filha, entram junto na consulta. Se puder fazer as perguntas pela filha, né? Isso acontece. Às vezes até a filha já acostumou com isso dela, fala assim, oi mãe, isso aqui é o quê? Sabe quando você faz uma pergunta? Mas enfim, eu acho que respeitar a individualidade, dar um espacinho ali, uma horinha de consulta para que ela converse com um médico que seja como um amigo dela, é muito importante. E eu acho que é isso de se sentir confortável, porque às vezes o médico, pensando nessa primeira consulta ou nas primeiras, o médico ou a médica que é o médico da mãe não necessariamente vai ser o que a filha vai se sentir à vontade, não é, doutora? A gente precisa procurar um profissional que tenha uma linguagem semelhante à linguagem da paciente. Então, às vezes, o médico da mãe fez todos os partos da mãe, ele já trabalha há décadas na medicina, mas ele não tem uma facilidade de aproximação, de linguagem com aquela menina de 14, 15 anos. E às vezes a própria paciente fala, ai, mas poxa, é o médico que me via como criança, quando eu ia brincar no consultório. Que fez meu parto, né? Exato. Não quero que ele me examine, né? Exato. E essa nova geração, elas têm
Antigamente, as nossas mães preferiam médicos homens, Verdade. se sentiam mais à vontade. A nova geração, não. Elas veem as médicas mulheres como alguém que entende, que passou o que ela está passando. Uhum. Então, aí a gente tem que adequar a escolha do profissional. O gosto mesmo, né? Exato. E aí, doutora, uma coisa que eu falei, eu acho também importante a gente pontuar, o medo que muitas mulheres, aliás, eu acho que em qualquer faixa etária tem de serem examinadas e nem sempre vai ser necessário fazer um exame. Muitas vezes essa atuação clínica é até na conversa no começo, não é, doutora? O ginecologista, ele é o médico da mulher, então ele não tem a função exclusiva de ver o sistema reprodutor, né? Ele está lá para medir a pressão, para ouvir o coração, o pulmão, para ver o peso, ver se está adequado dentro da altura. Então, a paciente, claro, vai ser examinada, mas não necessariamente num exame ginecológico. Ela vai fazer um exame médico geral, vai ver as mamas. Isso vai depender da faixa etária e da fase que aquela paciente está passando. E, claro, a gente sempre respeita os limites da paciente. Às vezes é a primeira consulta, ela está tímida, ela precisa ganhar empatia com a profissional, para daí poder numa segunda consulta permitir um exame físico. Enfim, daí o profissional tem que ir aos poucos se aproximando e ganhando a confiança. Doutora, quero começar para a gente entender sobre essa periodicidade, de quanto em quanto tempo, pensando nessa moça que menstruou, foi a primeira consulta, está tudo certo, está tudo bem. Ela deve voltar depois de quanto tempo? Como é que isso deve funcionar? Pensando no conceito do médico da mulher, ela vai aproveitar essa ida ao ginecologista para fazer a sua glicemia, para ver se seu colesterol está normal. E adolescentes também têm que ver isso. Perfeito. É super comum uma alteração de colesterol na adolescência. Ainda mais com uma alimentação um pouco desregrada. Então, pensando nessa lógica, uma vez ao ano é uma consulta suficiente. Ela vai aos poucos substituindo o pediatra por um clínico geral, que nesse caso vai ser um clínico da mulher. Que vai acompanhá-la, provavelmente por muito tempo. É isso que a gente quer geralmente, ter esse médico que é nosso, não é? Claro. E se acontecer de ter alguma alteração nos exames, essa ginecologista vai encaminhar a adolescente para o médico específico, para um endocrinologista. Eu ia até te perguntar sobre isso. Você falou sobre o que acontece com as adolescentes. Hoje o número é crescente de jovens com sobrepeso ou com obesidade. E muitas vezes a primeira ajuda vem do ginecologista para o encaminhamento, né? Claro, e a gente não pode esquecer dos distúrbios alimentares. Nessa consulta com o ginecologista, a gente vai ver que essa paciente está com baixo peso, precisa de um acompanhamento. Então, por isso que é bom escolher um profissional que tenha empatia com a adolescente, que vá conseguir conversar com ela e chegar a ganhar a confiança dela para conseguir conduzir os problemas. Doutora, chegou uma pergunta aqui que eu acho muito importante, que é da Ana Iris, de Pernambuco. Obrigada pela sua pergunta, Ana Iris. E daí eu já quero começar entendendo, ela faz uma pergunta sobre as cólicas menstruais, o que causa as cólicas, e aí eu já quero começar compreendendo se a pessoa, a mulher que vai ter cólica, ela já tem logo no começo, nos primeiros ciclos, ou em qualquer momento isso pode ser desenvolvido. Explica pra gente, por favor. Legal. Bom, o útero é um órgão muscular. Então, ele é um órgão grossinho de músculo, justamente eu comparo ele nas consultas à bexiga de festa infantil. Quando a gente vai engravida, aquele útero tem que esticar, assim como a gente, quando pega uma bexiga vazia, precisa enchê-la de ar. Por isso, ele é um órgão muscular. Quando a paciente engravida, ele tem a capacidade de se distender e depois retornar, contrair de novo. Toda vez que eu menstruo, é o conteúdo de dentro do útero que precisa ser jogado fora e um novo conteúdo vai se formar. Porque o organismo entende todo mês que ele pode receber um bebê. Então, ele prepara aquele ambiente para receber o bebê. Se o bebê não chega, ele joga aquele conteúdo fora e vai preparar de novo. Ele troca os lençóis da caminha. Para fazer isso, o útero contrai, facilita para que ele expulse aquele conteúdo de forma mais rápida. Isso é a cólica, a contração do útero no período menstrual. Em algumas pacientes, isso vai ser mais contundente, mais forte, em outras menos, ou em alguns ciclos vai te incomodar mais, em outros menos. Isso é muito variável. Agora, um padrão preocupante que indica que a gente precisa procurar um médico é quando esse padrão das cólicas é pior a cada ano de vida ou a cada ciclo. Então, quando eu tinha 15 anos, minhas cólicas me incomodavam um pouco, mas agora aos 20... eu não consigo me levantar, não faço minhas atividades diárias, procuro pronto-socorro porque eu tenho crises de vômitos, desmaio. Daí é uma cólica que pode ser associada a algum problema outro de saúde, que
precisa ser melhor investigado. Doutora, eu vou para o intervalo e na volta eu quero fazer uma pergunta sobre isso, porque eu conheço muitas mulheres que vão levando com a barriga, empurrando literalmente a cólica, né? Então, como você falou, tomo já sei o nome até do medicamento, já chega no hospital e já fala, me dá um não sei o que, aconteceu que lá aqui na veia, que eu já melhor que eu preciso fazer minhas coisas. Só que aí essa mulher se casa, chega na fase reprodutiva e não foi examinar o que ela tinha, fugiu das consultas e começa a ter problemas. Ela poderia talvez ter descoberto antes e tratado. A gente fala de algumas doenças que a gente ouve falar, a doutora já vai poder explicar para nós no próximo bloco. O que é essas cólicas, o que pode estar por trás, qual sinal o corpo pode estar trazendo daquilo que foge da normalidade. E daí a gente vai falar também sobre os exames que são necessários quando a mulher está pensando em engravidar. Então, vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Tem muita coisa boa ainda hoje, não sai daí. Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alfaiataria feminina. Tem também dica de como escolher o óculos certo para cada tipo de rosto. Mas agora a gente volta a falar sobre os exames ginecológicos. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Naira Scartesini, que é ginecologista, está esclarecendo as nossas dúvidas. Doutora, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada. Chegaram várias perguntas para nós. A gente estava explicando, ela estava explicando para nós no bloco anterior a respeito das cólicas. E eu acho que uma pergunta importante nesse momento é estar atento àquilo que não é tão normal. Conheço muitas mulheres que foram deixando para lá, foram se automedicando, indo para o hospital. E aí, quando a pessoa vai no pronto-socorro, o médico sempre fala, você precisa marcar uma consulta com o seu ginecologista. E a mulher vai deixando para lá e, de repente, ela se casa e chega na hora de querer ter filhos e poderia já ter tratado alguns problemas se eles existissem. Não é verdade, doutora? Se Claro. eles existirem? Se o objetivo da paciente for ter filhos, o acompanhamento ginecológico é ainda mais importante. E nesse detalhe das cólicas, que muitas pacientes acham que é normal, conversam com a prima, a mãe, a Também tia, tiveram, que deixa pra também lá. tiveram, deixa pra lá. Isso pode ser um sinalizador da endometriose, que é uma doença de padrão genético. Então, às vezes, se ela busca exemplos em volta dela, os exemplos vão ser todos semelhantes com a experiência que ela tem e pode, em determinadas situações, comprometer o futuro reprodutivo dela. Então, esse é mais um dos pontos para você manter a sua saúde em dia e não ser surpreendida por, enfim, descobertas mais para frente. Poderia já ter, de repente, tratado antes para na hora que quisesse ter filhos não ter Claro. que tratar naquele momento, né? E aí, doutora, a gente conta com uma outra situação que vem sendo cada vez mais comum, que é as mulheres quererem engravidar mais tarde. Então, eu queria primeiro entender, já que você falou para nós, para as mulheres que querem ter filhos, que sabem que querem, mesmo que não saibam ainda quando vai ser, né? Eu quero ter filho lá para frente, mas é importante já ir fazendo esse acompanhamento para saber como está a saúde dela para isso? Hoje em dia a gestação é muito mais programada, porque as mulheres trabalham, então elas já têm assim elas já vislumbram quando elas querem engravidar. E nesse cenário a gente pode checar todas as sorologias e ver quais são as vacinas que faltam, e as vacinas têm que ser tomadas antes do período de tentar engravidar. Entender quais são os produtos que você pode ou não usar na gestação, os produtos de beleza, os cremes contra rugas, os tratamentos para o cabelo. Tem N restrições durante as tentativas. Tem remédios também que podem ser perigosos para o feto, Exato. né? Que às vezes ela toma de uso contínuo e não sabe, para prevenir alguma coisa, para tratar alguma coisa, né? Exatamente. Entender qual é o tipo sanguíneo do parceiro, então pode ter algum problema de incompatibilidade sanguínea durante a gestação. Tem uma porção de pequenos detalhes que podem ser abertos e bem detalhados nessas consultas, mesmo antes dela engravidar. Porque assim, quando ela for engravidar, ela já vai engravidar num terreno seguro, em que ela conhece o corpo dela, ela sabe quais são as preocupações que ela tem que ter e ela já usa as medicações que previnem problemas na gestação. Doutora, eu sei que não é exatamente o nosso tema, mas já que chegou a pergunta eu vou fazer, também de Pernambuco, e a nossa telespectadora quer saber quanto tempo antes de engravidar ela deve parar de utilizar o remédio, a pílula? Tem um tempo certo? Quando a gente suspende o anticoncepcional, pode demorar até 12 meses para voltar ao seu ciclo menstrual regular. Isso depende muito. Você vai falar assim, mas eu tenho uma vizinha que parou o anticoncepcional e engravidou no mês seguinte. Enfim, é muito variável de um organismo para o outro. Então, para pacientes a partir de determinada idade, eu já converso, olha, os planos são engravidar aí no próximo ano, então vamos parar o anticoncepcional, fazer com que seu ovário acorde de novo,
Porque o anticoncepcional é uma medicação que faz seu ovário dormir. Ele fica ali dormindo. Quando eu tiro o anticoncepcional, é igual a gente. Tem gente que acorda super feliz, disposto, pronto para o dia, e outras pessoas que demoram algum tempo a pegar o ritmo. Os ovários são a mesma coisa. Então, se eu parar de tomar o anticoncepcional e falar assim, eu quero engravidar nos próximos 3 meses, pode não dar certo. Então, geralmente, eu sugiro parar o anticoncepcional até 1 ano antes da tentativa. Mas, óbvio que você tem que usar um outro método contraceptivo se o objetivo não for engravidar imediatamente, porque pode acontecer. Vai se prevenindo até a data que você começa a querer, né? Quando a gente pensa nas pessoas que utilizam DIU, que tomam injeção, que utilizam adesivo, também tem esse planejamento, né, doutora? Com antecedência, né? Tem. A única medicação que, uma vez suspensa, a fertilidade retorna imediatamente é o DIU hormonal. Mas todos os outros é o mesmo cenário. Doutora, eu vou pular a parte de quando a mulher está grávida, porque daí a gente já sabe que é um acompanhamento muito maior, mas esse bebê nasce, geralmente a mulher vai à primeira consulta após ali os 30, 40 dias e eu falo pela maioria, inclusive das minhas amigas, por algumas experiências, volta nunca mais no médico. Não pode, né, doutora? Não pode. Depois de ter um filho, de quanto em quanto tempo diminui, de repente, de anual para cada 6 meses a importância dessa consulta? Explica para nós. Ali depois do parto, a gente vai ver essa paciente imediatamente depois do parto e às vezes 6 meses depois, até porque a gente acompanha o período de amamentação e tudo mais. E sempre você tem o backup do contato do seu médico se alguma coisa de diferente acontecer. E a partir daí a gente volta à rotina anual. A gente só muda a rotina anual se tem um diagnóstico diferente, algo que eu precise acompanhar com um intervalo mais curto. O corpo dá algum sinal, é importante procurar ajuda. Exato. E o médico vai sinalizar, olha, nos seus exames anuais veio X coisa, a gente precisa ver isso em 6 meses, por exemplo. Doutora, a partir de qual idade alguns exames passam a ser mais importantes e não podem ser deixados de lado? Por favor. Bom, isso vai chegando com o amadurecimento, a gente não vai falar em envelhecimento. Não, amadurecimento, gostei, só vou usar essa palavra daqui pra frente, amadurecimento. Isso vai chegando com o amadurecimento, mas depende de paciente para paciente, porque algumas pacientes têm câncer de mama na mãe, na avó, na tia, em um parente mais próximo. A atenção então, começa antes, né? A atenção começa antes. Mas no basal, na média, a gente começa a se preocupar com uma mamografia, por exemplo, que é um exame de triagem para câncer de mama a partir dos 40 anos. E daí vai depender do cenário, pode ser que uma paciente mais jovem precise fazer esse exame se ela tiver um histórico familiar ali mais delicado. Papa Nicolau, existem outros exames que passam a ser importantes para a gente finalizar, doutora? Papa Nicolau, uma vez ao ano, a partir do momento que eu começo a minha vida sexual. E daí, no amadurecimento, densitometria óssea, alguns outros acompanhamentos específicos que vêm junto com a menopausa. Então, assim, tendo em vista ir ao médico uma vez ao ano, ir ao ginecologista uma vez ao ano, com início na primeira menstruação, eu acho que dá para cobrir bem. Doutora, eu vou finalizar te fazendo uma pergunta que eu acho fundamental, que é a importância da mulher estar atenta ao corpo. Eu falo pela minha experiência, depois que a gente é mãe, a gente visita muito mais o pediatra. E eu percebo que muitas mulheres vão deixando para lá aquele cuidado que tinham antes consigo. Então, de repente, o ciclo menstrual tá desregulado, é dor de cabeça demais. Eu tô falando de sintomas que eu ouço muito falar, né? A cólica ficou mais intensa e essa mulher não vai procurar ajuda. De repente, você já tem o seu ginecologista, que é aquele médico que você consulta sempre. Às vezes, ele até vai te encaminhar para outro, mas que você possa explicar o que está acontecendo, não é, doutora? E ele vai poder te pedir os exames iniciais, para você ter um norte. Quem que eu procuro, né? Eu procuro o reumatologista, eu procuro o endócrino. Para onde eu vou, né? Ele tem que ser o seu backup, em quem você confia e quem vai te ajudar os primeiros passos para o caminho correto. E aquele contato de sempre, né? Que a gente possa retomar isso como era na época das nossas mães, né? Que elas tinham um contato de sempre. O ginecologista era o primeiro médico para quem elas faziam as principais perguntas. E a gente sabe que para muitas mulheres segue sendo assim. A gente não pode deixar essa importância da medicina, da prevenção de lado, não é verdade, doutora? Com certeza. Volte mais vezes, viu? Muito obrigada. Jaque. Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o site, que é o www.doutoranaira.com.br. É só o DRA, tá, Naira? Tá passando direitinho aí para vocês. E o Insta, @DRA Naira. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima tarde, Jaque. doutora.